Hello family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar sobre imbalance, ok? Então o que é isto de imbalance? Imbalance na verdade é um desequilíbrio no mercado que muitas vezes o preço tende a corrigir este desequilíbrio ou preencher este desequilíbrio como vocês preferirem. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, né? E depois vamos ao gráfico que é para entendermos mais ou menos como é que ele funciona. E por conta do imbalance, em alguns momentos a estrutura do mercado não será respeitada. Então nós temos que entender o impacto que o imbalance tem na movimentação do preço. Então vejo aqui nós tivemos um movimento de expansão, isto foi a fase de expansão, o mercado fez a retração e depois subiu com um certo impulso. Então geralmente a questão do imbalance ou desequilíbrio nós iremos verificar nessas situações de muito impulso, né? Que é quando o preço sobe com impulso ou quando desce com impulso numa tendência de baixa, mas nós vamos falar da tendência de baixa mais para frente. Então vejam, aqui nós temos este pequeno espaço vazio. Esse espaço vazio é o famoso imbalance. Só nós temos que aprender agora como identificar esse espaço vazio nas velas, ou seja, no gráfico ou no preço, né? Olhando e interpretando o gráfico de velas. Eu vou vos mostrar isto já a seguir. Então, este espaço vazio é o famoso imbalance e muitas vezes o preço precisará descer para preencher o espaço vazio. Então, para nós identificarmos o imbalance, nós vamos olhar sempre para a fase de expansão na tendência de alta, porque estamos ainda no conceito da tendência de alta, e vamos observar as primeiras três velas do impulso de alta, okay? As primeiras três velas da fase da expansão. Então, eu tenho aqui um exemplo. Vela número 1, número 2 e número 3 são as primeiras três velas da fase da expansão. E o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer de conta que a vela número 2 não existe. Nós vamos eliminar, de forma imaginária, obviamente, a vela número 2. E de seguida temos que controlar a vela número 1, neste caso, esta vela número 1 tem um corpo e tem as suas sombras. Nós temos a sombra inferior, que é a mínima, e temos a sombra superior, que é a máxima, no caso. Então, o que temos que fazer? Temos que olhar para a vela número 1 e a vela número 3. E vamos observar se a sombra superior da vela número 1 e a sombra inferior da vela número 3 estão interligadas. Se essas sombras estiverem interligadas, significa que não há imbalance. Neste caso, como a sombra da vela número 1 e número 3 não estão interligadas, temos um espaço vazio. E a esse espaço vazio nós chamamos de imbalance. Ok? Então muitas vezes o que tem de acontecer ali é que o preço precisa descer para preencher ou cobrir aquele espaço vazio e só depois disso é que ele continua com seu movimento de alta, ok? Então vejam que aqui nós tínhamos o imbalance, o outro exemplo está aqui, o preço depois de ter rompido o topo, ele desce com o objetivo de preencher aquela ineficiência, né? E só depois disso é que retoma o seu movimento normal. E aqui no segundo exemplo nós conseguimos ver que se a sombra da vela número 1 e número 3 estiverem interligadas, então não há imbalance, ou seja, não há nenhum desequilíbrio, não há motivo nenhum para o preço descer para preencher alguma área, porque o preço está a mover-se de forma equilibrada. Então vamos lá agora saltar para o gráfico e eu vou vos mostrar com mais detalhes esta questão do imbalance. Então vou fazer questão de desenhar para vocês novamente, né? Eu gosto de dar-vos essa atenção. Então let's get it popping. Estamos a falar aqui que estamos numa tendência de alta. O preço faz uma expansão, faz uma retração, deixa um espaço vazio, sobe com impulso e rompe o topo aqui assim. Então nós já sabemos que quando o mercado rompe o topo, nós temos o famoso break of structure, né? Uma quebra de estrutura, um padrão de continuação de tendência. Então, o que vai acontecer é que nós temos de identificar o imbalance. Então, se houver imbalance, há uma grande probabilidade do mercado retornar para preencher aquela área, né? E só depois disso é que o mercado poderá continuar com a sua tendência de alta. Então, muitas vezes o que acontece é o preço descer para preencher aquele imbalance e só depois disso é que ele retoma ao movimento normal, ok? Então, isto de certa forma vai ajudar-nos a encontrar regiões de demanda de maior probabilidade. Então, um dos requisitos para termos uma demanda de alta probabilidade é verificar se essa demanda tem imbalance, ok? Então já estamos a começar a montar a nossa estratégia step by step e a pegar os conceitos ou as confluências que vão tornar os nossos setups nos setups de maior probabilidade. Então, se tiver imbalance, super clean. Então as nossas regiões de demanda, nós dissemos que são as primeiras velas de impulso alto. Então nós vamos pegar, por exemplo, a primeira vela de impulso alta. Se tiver imbalance acima dessa região de demanda, essa demanda é uma demanda de alta probabilidade. Então, quando eu estiver a montar a estratégia convosco, vou vos explicar isso muito bem. Então, só para terminar aquele exemplo, né? Nós dissemos que
quando estamos numa situação em que é uma tendência alta, o mercado rompeu o topo e nós queremos identificar o imbalance, precisamos olhar para as primeiras 3 velas do impulso de alta. Então, nós vamos observar a vela número 1, aqui assim, podemos ter vela número 2, eu vou fazer um copy-paste only, e a vela número 3. Essas velas podem ter sombras, podem não ter sombras, pessoal, não tem problema. O mais importante é nós observarmos a vela número 1 e número 3. Então vou-vos dar um exemplo conforme estava no slide, que é, aqui temos a sombra da vela número 1, né, sombra inferior, a sombra superior, temos já vela número 2 aqui, e vamos ter a vela número 3 aqui em cima as well. Então vamos partir do princípio que a vela número 2 não existe. Esse é o princípio para nós procurarmos, né, ver se o imbalance existe ali naquela fase. Então nós temos aqui vela número 1, vela número 2, vela número 3. Então partimos do princípio que a vela número 2 não existe e olhamos para a sombra superior da vela número 1 e a sombra inferior da vela número 3 aqui. Então nós conseguimos ver, ok, a sombra superior da vela número 1 e inferior da vela número 3 não se interligaram, então nós temos sim o imbalance. Ok? Este é o nosso famoso imbalance. Se essas duas sombras tivessem se interligado, nós não teríamos imbalance. Então, como aqui temos imbalance, o que isso significa? Significa que muitas vezes o preço poderá descer para preencher aquele imbalance e só depois disso é que o mercado irá retomar aquela tendência alta ou aquela força compradora prevista anteriormente. Ok? Então, com este fator imbalance, nós já conseguimos perceber alguns cenários que são o seguinte: há momentos em que vocês têm uma tendência alta muito bem definida. Eu vou dar-vos aqui um exemplo, depois com o andar do tempo nós iremos ver outros exemplos. Então há momentos aqui em que vocês têm o seguinte cenário: estão numa tendência alta, vocês veem que o preço rompeu o topo ali, né? Houve o famoso break of structure, né? O corpo da vela fechou acima, já sabemos isso muito bem. Então vocês têm uma demanda aqui e essa demanda, por sua vez, ela possui um determinado imbalance. Então vejam, temos aqui a demanda, vou marcar aqui o imbalance como se fosse o espaço vazio right here, só para termos tudo muito bonitinho, e vou marcar também esta outra região que possui imbalance. Foi um rompimento que aconteceu no passado. Então, qual é o impacto que o imbalance cria na estrutura do mercado? Muitas vezes o imbalance vai desrespeitar a estrutura do mercado, fazendo-nos pensar que uma determinada tendência está prestes a reverter, enquanto não. O preço estava desequilibrado e precisava cobrir aquele imbalance para depois retomar o seu movimento normal. Então vejam o seguinte, né? Olhando para a estrutura do mercado, nós sabemos que quando o mercado rompe um topo, o fundo ele deve ser respeitado. Mas o preço pode fazer isto, chega nesta demanda, ao invés do preço subir como é o previsto, ele desrespeita aquela demanda e desrespeita o fundo por conta deste imbalance, que é o último ponto com imbalance associado àquele fundo lá. Então o preço desce, vai preencher aquele imbalance lá embaixo e de seguida retoma aquele movimento de alta que era previsto. Então o imbalance cria essas certas armadilhas e nós iremos ver com a nossa estratégia como evitar levar stop losses, né, por conta do imbalance. Então existem alguns conceitos que nós iremos ver mais avançados. Muita gente iria dizer que ok, o preço rompeu o topo, depois rompeu o fundo, então agora é o momento ideal para nós vendermos. Não é o momento ideal para nós vendermos, porque houve, na verdade, uma reversão de tendência ou um padrão de reversão de tendência que foi criado por aquele imbalance, mas não é necessariamente uma reversão de tendência. Mais para frente eu irei explicar-vos isso com muito detalhe. Então, para finalizar o vídeo, vamos observar isto no gráfico. Então vejam, nós temos aqui o mercado, rompeu este topo, né? Vamos usar o nosso exemplo habitual, é mais prático, rompeu este topo. Então nós queremos pegar uma demanda que tenha imbalance. Então vamos observar aqui, tivemos a primeira vela de impulso alta, isso não vai mudar. Nós temos que agora procurar demandas que têm imbalance, porque essas são as demandas de maior probabilidade. Então vejam, pegamos a primeira vela de impulso alta, é esta aqui, e nós já dissemos que ok, quando queremos pegar uma demanda e queremos ver o imbalance, nós temos que pegar as primeiras 3 velas de impulso de alta. Então esta é a vela número 1, a vela número 2 seria esta vela enorme e a vela número 3 é esta pequena vela que foi formada ali. Então se nós partimos do princípio que a vela número 2 não existe, conforme eu já expliquei anteriormente, então vamos pegar a sombra da vela número 1, que está praticamente aqui assim, e a sombra da vela número 3. Vamos ver aqui.
Então, isto significa que temos imbalance. Por quê? Porque a sombra da vela número 1 e número 3 não se interligaram, pessoal. Então, de certa forma, se o preço subir, em algum momento ele vai precisar descer para preencher este imbalance e possivelmente continuar a subir a partir dali. Então, nós já marcamos esta nossa região de demanda e é uma região de demanda que possui imbalance, o que significa que é uma demanda de alta probabilidade. Então, eu vou colocar aqui tem imbalance as well. E nós já sabemos que quando o preço rompe topo, nós podemos pegar duas regiões de demanda. A primeira região é a tricky zone, a segunda região é a demanda da extremidade. Vamos fazer o mesmo exercício. Então, esta é a primeira vela do impulso de alta, que é geralmente a demanda que nós marcamos. Agora deixa saber se tem imbalance. Então, vela número 1 é esta vela pequena, né, de venda. A vela número 2 é esta vela enorme aqui. Então, vamos partir do princípio que ela não existe. E a vela número 3 é esta vela cuja sombra está próxima ali. Então, nós vamos marcar aqui a sombra da vela número 1, neste caso, que tem uma pequena sombra ali, e a sombra da vela número 3, que é basicamente esta aqui. Então, vamos observar, interligaram-se? Não. Então, nós temos o imbalance aqui nesta região. Ok? Então, isso significa que é um desequilíbrio que precisa ser preenchido, porque quando se trata de movimentação do preço, as sombras das velas elas devem estar interligadas. Ok? Então, deixando o preço fazer o seu trabalho, vocês conseguem ver que o mercado sobe um bocadinho ali, ele acaba descendo, né, para preencher aquele imbalance. Nós já tínhamos visto este exemplo. E se temos uma demanda com imbalance aqui e outra lá embaixo, o essencial é esperarmos por confirmação na primeira região. Se não houver confirmação, então nós vamos entrar na segunda sem precisar aguardar por nenhuma confirmação ali. Então vejam que na primeira região de demanda, com imbalance, não houve confirmação, não houve rompimento de nenhum topo praticamente. Então nós podemos comprar aqui nesta demanda, porque já sabemos que o preço já corrigiu, já preencheu o imbalance ou a ineficiência e agora já está equilibrado e tem tudo para continuar a subir, né? Fazer ou seguir aquele seu movimento de alta. E agora as coisas começam a ficar creme de la creme, papá. Então vamos continuar. Next example. Então vamos verificar próximas regiões de demanda com imbalance, o preço acaba subindo, queremos ver um rompimento do topo, que é para podermos marcar a nossa região de demanda ali. Então, mesmo exemplo, houve rompimento deste topo, é o famoso break of structure aqui, já sabemos como funciona isto. Então, queremos pegar a nossa primeira vela do impulso de alta, que é a demanda, mas ela deve ter imbalance. Então, temos aqui nossa região de demanda, essa é a primeira vela do impulso alta, vamos ver se tem imbalance. Vela número 1, partimos do princípio que a vela número 2 não existe, então marcamos o topo da vela número 1 e o fundo da vela número 3, desculpem. Então aqui nós temos, né, esta situação, sombra da vela número 1 e sombra da vela número 3 não se interligaram, então nós temos o famoso imbalance exatamente aqui. Então isso significa que esta é uma demanda de alta probabilidade de ser respeitada porque ela possui imbalance. Então estes conceitos, pessoal, começam a encaixar-se, começam a fazer muito sentido aqui e vão auxiliar-nos a termos bons resultados. Então, deixando aqui o mercado fazer esse trabalho, o preço acaba subindo, tem que descer para preencher aquele imbalance e de seguida acaba subindo para darmos o nosso famoso take profit naquele swing high, ou seja, naquele topo fraco. Ok, pessoal? Então, o imbalance desempenha um fator ou um papel assim que é fundamental para garantir ali o equilíbrio do preço, ok? Então, último exemplo para o vídeo não ficar assim tão longo, sei que muitos já estão a começar a entender as coisas que acontecem no grupo free e vamos continuar com este trabalho incrível. Então, vejam aqui o seguinte, nós temos este cenário em que o preço rompeu o topo, aqui assim, então vejam, a primeira vela de impulso alta é esta aqui. Temos a primeira vela de impulso alta, a vela número 2 está aqui e a vela número 3 está ali em cima. Se nós pegarmos a sombra da vela número 1 e a sombra da vela número 3, sorry pelo som no background, né, nós temos o famoso imbalance aqui. Então este é um imbalance que vai precisar ser preenchido. Então vejam que na extremidade, vocês se repararem aqui no fundo, existe a primeira vela de impulso alta aqui e é aquele exemplo que eu queria tocar antes de encerrar o vídeo. Vejam, a vela número 1 está aqui, nós podemos marcar a vela número 1, esta aqui. Vejam que a vela número 2 está aqui e a vela número 3 está ali. Se nós pegarmos a sombra da vela número 1, houve interligação com a sombra da vela número 3. Então não há imbalance aqui embaixo. Não há motivo nenhum para o preço descer, o preço está equilibrado. Então o mercado não vai descer para esta área.
ok? Se vocês repararem, podem procurar acima uma outra região. Aqui também tínhamos uma vela, né? Podíamos chamar vela número 1, vela número 2 e vela número 3. Aqui existia imbalance na altura. Se pegarmos a vela número 1 aqui, vela número 3 aqui, existia imbalance, mas esta sombra equilibrou. O preço desceu, retestou, preencheu aquele imbalance, então o preço está equilibrado aqui. Não há motivo nenhum para o preço descer para aquela região. Então, pessoal, o único ponto, a única demanda com imbalance que nós temos e o preço pode respeitar é esta aqui. O preço tem que descer para preencher este imbalance e de seguida dar-nos o push para o upside, ok? Então, com este exemplo, não digo mais nada. Nós terminamos por aqui com o nosso approach, né, de imbalance, e eu volto no próximo vídeo para vos explicar sobre liquidez e nós depois disso vamos montar a estratégia quando falamos da liquidez, indução e coisas do gênero. Deus abençoe, estamos juntos, eu vejo-vos no próximo vídeo. Ishu, Chopper Gang.